Mas foi providencial, porque foi ela que foi tomar conta do papai e da mãe. E até hoje, quer dizer que ela a casa é mais nova. E ela nasceu exatamente 2, 3 dias depois que eu cheguei de correr. Quando eu saí para o convento, mamãe estava no dia de ser mãe da mãe. Saí de Fortaleza no dia 8 de março de 1934. E quando cheguei lá, no dia 10, no dia 11, só quando disse que ela nasceu no dia 11 e ficou no meu lugar, né? Portanto, ela está fazendo, minhas vezes, a sensualização a saudade que a mamãe teve. Ela não queria bem, mas eu disse, né, quem disse é mais bem a seus pais do que a ele, não é digno dele. Então eu tive que fazer isso. Eu senti, nunca me levou para restaurante, nunca achei que vontade de voltar. Sempre escrevia a mamãe, escrevia, pai, e às vezes até, assim, ouvi aquelas coisas que os santos diziam, os santos, né? Eu dizia, mãe, papai, me considera assim que tivesse todo mundo lá, pudesse morrer. E o papai ficou assim um pouco depois, porque ele sentiu um pouco de expressão minha. Mas depois eles, mais tarde, depois de gente jovem, mas a gente veio, e a gente sabe que não pode jamais deixar a família totalmente. E quando a gente vai, é a família toda que vai com a gente. A gente vai, e a família vai progredindo, melhorando cada vez mais. Então, a vocação, o dom de um filho, de uma família, não empobrece a família, pelo contrário, faz enriquecer mais, né? Depois eu vi isso mesmo expresso quando tem padre Reus, né? Lá do, acho que ele escrito Reus, lá do Rio Grande do Sul, que era um alemão, veio aí para o Rio Grande do Sul, depois introduziu no jesuíta, e na escrita dele dizia, pai, mamãe, eu não estou cuidado não, eu subi uma montanha, estou perto da fonte, eu mando para a senhora água pura, cristalina, e assim por diante. Quando a gente, então, se entrega ao nosso Senhor, as coisas melhoram em casa. Essa foi uma felicidade. Então, Frei Roberto, a gente começou a conversar sobre a família, não é? E essa família, pelo jeito, era muito religiosa, porque teve 3 que foram religiosos. Então, vocês como filhos viram o testemunho do pai de vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor, Frei Roberto, é como é que o senhor falaria da sua família, do seu pai, da sua mãe, da importância da educação da fé dos seus pais, para que depois o senhor fosse um capuchinho? Pois bem, quanto à religião, graças a Deus, meu pai era pobre, bem materiais, nasceu lá em Capitol, na cidade de lá, região de Capitol, né? Lá nasceu Assunção, também a minha mãe, a família do meu papai, era uma família que tinha esposas, mas foi muito trabalhava muito. Mas ele saiu cedo de lá, foi poucos anos, eu acho que era quase adolescente ainda, quando meu pai estava, não sei muito bem, falar, e hoje com 11 anos que ele veio, eu acho que foi pouco depois. E aqui em Fortaleza, então, ele frequentou a Fênix Cacheral, que havia ali, fez um curso, depois tinha vontade de continuar, fazer uma agrônoma, ele gosta muito de campo de planta, mas não teve se pegar naquele tempo a Secretaria Federal da São Francisco, que era o Departamento Nacional da Indústria, foi novo, ele teve aí focos. Então ele entrou muito novo também, e só saiu depois desse trabalho, quando foi 70 anos, foi por
compulsoriamente saiu. Ele gostava muito, então saiu. Mas nunca lhe enriqueceu. A primeira fase que ele teve, assim, experimento, proprietário, foi aqui na reunião mesmo. Comprou aquele terrenozinho e depois ela, o vizinho Alberto, meu colégio, né? Alberto, o colégio, o Virinão. O Colinete é o grupo, né? Agora mais adiante tem um Aurélio Câmara, ali vizinho, na rua da frota, né? O terreno ele mesmo, então, estava em casa alugada em Paragaba, e ele vinha aqui para fazer essa, ele mesmo, ele recebia material, o que ele podia fazer, assistia os pedreiros, que era pedreiro, mas aquela sonceira que ele fez, ele fez, como ele fabricou aquelas tacotes, né? Vieram pelo trem, passaram aí, ficaram por ali, eles foram parando eles, só faz as coisas de cuidado. Eu falava, até vai se cascar tudo, melhor que eles têm feito isso, para fazer. Então, ele, papai, a respeito de religião, sempre foi uma religião muito boa, muito sincera, muito honesta. Tanto que ele foi da Fortaleza, depois do segundo foi que voltou, na ordem terceira de São Francisco, né? Que ele tem chamado, hoje chama assim, ordem franciscana secular, lá no coração de Jesus. E ele entrou na ordem, agora a mamãe, que tinha os filhos, podia. Então ela deixou para depois, entrou na ordem terceira, mas a mãe bastante tarde. Mas todos os dois eram muito católicos. E esse catolicismo, este amor à igreja, este respeito às coisas que Deus tem na cidade, ele procurou nos incutir. E nós, então, a gente agradece muito a ele, quando a gente fica, me lembro quando foi para Choró, lá eu ajudava também no escritório, o papai era do escritório de nós, eu ia ajudar a fazer a leitura da lista do pagamento dos fim de mês, daqueles trabalhadores, eu editava para datilão, escrever. Depois ele passava a lista, tudo certo, foi bem. A gente viu ele, meu pai, sempre até um pouco, ele era meio, parecia assim, um espelho seco, apesar de ser muito, nosso coração para a beleza. Mas, mesmo para os filhos, ele foi, para nós primeiros filhos, ele era todo. Ele foi um tempo em Calcaia, 9 meses, depois esteve por lá, um dia de manhã. Naquele tempo ele podia ir na quadra assim, né? Distribuir para a casa. Ele me deu um cinto de papel. Eu pensei em sair com ele, para ir ao mercado, comprar alguma coisa na casa. Então a gente fica assim, vai fazer aquilo, mas nada, a gente não ficava com raiva, não sabia o que fazer para o bem da gente. Foi bem. Então eu via sempre, papai, na livraria dele, só livros religiosos. Ele gostava, ele lia os livros, e sabia muito bem. A gente tinha livros de edição também, a gente ficava satisfeito. Isso tudo que a gente, primeiro de manhã, fazia no tempo, né? 7 anos de idade, naquele tempo, hoje a gente faz com 10 anos, mas para nós, de 7 anos, eu fiz aqui em Fortaleza, igreja do Carmo, minha mãe também me recebeu muito, e eu foi essa parte religiosa. Mas a mamãe sempre dizia, e eu me lembro ainda, eu tinha 2 ou 3 anos, ainda estava em Maracanaú, quando a gente ia para a missa, uma missa por mês, acho que a primeiro domingo do mês, me levava a gente, ela não me levava,
Quando eu voltava da missa, eu pedia o pão para fazer celebrar a missa também. E a mãe dizia já, achava que eu já tinha vocação. Aliás, ela até dizia que a parteira que ele tinha, né? Ela já dizia, quando eu nasci, ela foi dar o primeiro banho, ela foi dizer, nasceu o primeiro sacerdote. Olha só, professor. Marcos, troca os microfones. Acho que esse você vai pedir. O microfone da isso, a minha voz também está meio rouca. Alô? Digo mais. Pois bem, então ela disse que eu me lembro para o Raimundo, o nome dela, né? Que já estava mãe quando ela teve parteira. Então ela disse isso. E tem essa palavra. E ela ficou feliz, ela ficou cercando, a mamãe ficou pensando que ia ser. Então eu nunca tive outra vocação, graças a Deus. Só quando fui ser, você falou aí Capuchinho, né, frade? A gente, quando veio morar em Fortaleza, morava em vários lugares, na rua do Imperador, aqui, na rua aqui para cá, até que por último, a gente ficou ali na rua do Dom Manuel, e eu sempre, depois da minha primeira comunhão, vocês sabem onde é aquele quartel aqui na rua Antônio Pompeu, né? Aquele quartel que eu estava da polícia de choque, parece, ali perto do grupo Visconde Rio Branco, né? Mas aquele quartel era toda uma vacaria grande da família da nossa prima chamada Jandira Magalhães e o esposo dela, que era Walter Barroso, né? Ele era o dono da vacaria. Ele deu aquela casa para eles morar. Deixa eu morar. Morei ali também de 1925 até 1931, 31. Foi bem. A gente ficou ali. Então ficamos. A gente ia todo dia, eu ia à aula todo dia. Comecei Série B, primeiro ano. Aí tal sala tem entre umas 20 ou mais crianças, só 3 passaram. Eu lembro, José Maria, Aldemor e eu. José Maria Ramos, né? Morreu já na Rio de Janeiro. Pois bem, então eles foram eles me levaram, quer dizer, ele passou para o segundo ano, saltamos a Série C. Aí segundo, terceiro, quarto, segundo ano era a dona Edith Peixoto, primeira é a dona Maria do Carmo, depois a dona Edith Peixoto, depois a dona Lourdinha, que era a mãe da Maria do Carmo, e finalmente foi a dona Olinda Araújo, mas ela saiu no meio do ano, no quarto ano, né? E ali veio outra chamada Austrália Jéssica, parece. Então, essa daí, eu digo a verdade, foi a melhor que eu achei. Porque era nova, assim, muito ativa, ela chamava a gente para trabalhar perto. Fazia a gente trabalhar uma coisa. E as outras eram mais idosas, ficavam sentadas, né? Aí era tudo, qualquer coisinha batendo no pão. A gente, era aquela coisa mole. A gente aprendia assim, mas respeitava a gente. E a gente respeitava ela, mas foi bem. Então essa foi isso aí. Mas a vida, agora você vê um pouco mais, vou terminar só na você falou o que foi que eu tenho convento, né? Porque o senhor entrou no convento, e eu queria saber também, Frei Roberto, como foi o dia que o senhor saiu para o convento? Como foi isso na sua vida? O senhor resolveu querer ser capuchinho? E como foi o dia lá que o senhor saiu para resolver sair? Como é que foi esse negócio aí? Foi bem, então, nós houve 2 anos, Xará, Choró, não, né? A profissão da Açúcar. Mas depois no fim do segundo ano,
que já houve o inverno, 32 não choveu, mas 33 choveu bem, já estou muita água. Foi ali que eu peguei o primeiro peixe, pesquei. E as abelhas chamavam corró, eu não sabia nem o que era corró, chamavam cará, mas eles chamam corró. Era bem grande, né? Quando eu botei, que pesou muito, puxei, com tanta alegria, também porque eu peguei isso, mas então, quando nós chegamos lá de Choró, aqui, fomos a essa casa ali da José Manuel, que ainda tinha um povo de casa, chegam para esse ano antecipado, e eu vou para a casa, sala de visita, a gente dormiu no chão, nós filhos. Então ele veio no carro na frente, enquanto a mamãe veio no trem, ela estava grávida, né? E a gente ali chegou. E nessa casa fiquei, então, no começo de 1934, acho que mês de fevereiro mesmo, o papai reuniu tudo de noite, foi no jantar, todo mundo ao redor da mesa. Aí ele disse, agora vai começar o ano letivo. Aí as outras estavam mostrando a Doroteia, né? E você, agora terminou o seu primário, agora tem que fazer aquele tempo que chamava ginasial, né? Segundo grau. E então ele perguntou, onde é que vai ser, onde é que vai o colégio? Eu digo, eu já sabe. De fato, eu tinha ido até com a mamãe uma vez lá ao seminário, da Bahia, né? A mãe falou, você se informou como eu podia para entrar no seminário. Mas eu não fiquei assim, com vontade de entrar no seminário. Porque eu ajudava a missa do Coração de Jesus. Depois da primeira comunhão, eu ia à missa do Coração de Jesus, vi os frades, gostava muito, eu comecei a ajudar a missa. Eu gostava, porque fiquei aquela. E quando ela falou, se queria, papai falou no colégio, aí eu disse, não, eu quero ir para o convento. Esse convento, sim, eu tinha ter um acólito chamado Gerardo, né? Gerardo, ele foi para lá, aqui não tem colégio, não tem seminário para ser frade, mas no Maranhão tem, São Luís Maranhão. Eu te falei Maranhão, mas meu filho, lá eu achei Malária, como é que você vai para lá? Mas ele foi, não tem Malária, menino. Mas e papai nunca nem papai, nem mamãe se opuseram à vocação dos filhos. Que a gente queria, deseja, só se fosse para uma coisa ruim, mas sendo bom. Assim, aí só fez dizer, olha, vida de frade é difícil, você vai deixar a família e não vem mais em casa, então eu quero saber. Assim, não dá para falar, né? Foi o tempo que nós fomos falar no convento, aquele convento que faz, o padre Marco falou, né? E lá tinha um garoto, foi Silvério nesse tempo, que tinha morrido o filho Estevam, que era superior, então ficou Frei Silvério, e ele então conversou, mas eu não conhecia, porque todo dia no meu aniversário eu dava alguma coisa, um presentezinho a ele, sabe o que era? Esse cupom de bonde que tinha, vale um centavo para os pobres, né? Então, eu colecionava no dia do aniversário, certamente foi meus pais que me ensinaram, eu não me lembro dele. Estava na caixinha e estava ali, para cuidar para os pobres. Eu conhecia. Depois eu estudava também ali no Pio Décimo, no domingo, até cedo. Então, ele, quando veio, a gente estava. Ele disse, perguntou assim, o que você quer fazer? Convém fazer o quê? Aí eu me lembro que minha mãe botou a cabeça.
servir a Deus. Eu digo, servir a Deus. Então, ele entrou, aí trouxe já o enxovalzinho, vou fazer um papelzinho com enxoval. Agora ele disse assim, agora pronto, vai chegar agora, no fim desse mês, vai chegar um frade, que era aqui em Frei Agostinho, né? Eu tinha visto, eu falei, acho que deixa eu bater. Eu ganhei ligação. Então, meus irmãos, ele... Pronto. Então, ele... Estou ainda feliz. Pois bem, então eu vou receber esse enxoval e ele dizia que esse frade que é Agostinho, eu tinha visto, parece que em 1929, no jornal Nordeste, quando ele se ordenou na Itália, eu vi e me impressionei, né? Agora, ele pode ser frade aqui. O Agostinho foi ele assim. Ele era irmão daquele, de uma casa que vendia, chamada Espingarda, de arma de fogo. Foi Agostinho. Aí, de fato, ele veio, morava lá em São Luís do Maranhão, fim de fevereiro. Em março, ele voltou e eu fui com ele. Então, aí, quando saí, ele estava perguntando o que eu senti, né? Que a gente já tinha mudado dessa casa dali do Dom Manuel, lá para a rua, Capítulo dos Santos, ali pertinho, onde era o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Não sei se conhece agora. Morava ali perto. E então, era uma casa grande, cheia de antiga, uma chácara. O pai gostava de casa isolada, né? Assim. E ali tinha muitas fruteiras. Eu olhei para ali, então, dali foi que eu saí. Né? Então, daí saí, o navio chamado Itaimbé ia sair à noite do dia 2, no dia 1º de março. Mas, infelizmente, ele atrasou depois de uma semana. Eu fui e entrei no convento algum em março, desde 1º de março, e não me deixou lá. Eu fiquei lá no convento, despedi, eu vou para casa, eu não olhei nem se eu estava chorando, e fiquei lá. Mas só que, em vez de soube a notícia que não ia mais no dia seguinte, porque o navio tinha atrasado, só uma semana depois. Vai voltar para casa de novo? Não, fiquei lá no convento. Aí foi que eu senti mais um pouquinho, que era só gente idosa, os frades, né? Não foi Mansueto, foi Silvério, foi Ângelo. Só foi o José de Manaus, que era mais novo nesse tempo, né? Depois do almoço, ele pegava, levava a cidade, pintando, distrair um pouco. Mas eu senti um pouquinho, mas nunca assim pensei em sair. Eu lembro que à noite, participava da missa, da oração da noite. Quando a gente rezava assim. Nós depois tinha um exame de consciência, eu passava um pouco de silêncio, sentado no banco. Depois ele se ajoelhava, levantava assim os braços, rezava 6 Pai Nosso, 6 Ave Maria, assim, braço aberto. Aí, tudo escuro. Aí eu vinha aquela vontade de encostar no banco do pai, ali na frente, né? Aí eu me lembrava, não, Deus está vindo. Tem que ficar assim. Muito bem, dali, no dia 8, a gente partiu daqui e foi para São Luís do Maranhão. E lá, com os outros meninos, encontrei várias, foram aumentando, até no fim do ano já tinha 15, comigo 16 alunos. A gente então, eu me sentia muito. Sempre tinha uns que não tinham gostado de mangar da gente, né? Quando eles bastava eles
Mas eu deixava para lá, sempre pensando, eu sou aqui para Nosso Senhor, né? Não vim aqui para ser aparentar, para ser mimado. Aí passamos um ano. E meus estudos, que eu pensava que estava fazendo o primeiro ano lá, primeiro ano das aulas, no fim do ano, passei o segundo ano. Eu vim aqui, foi fazer o terceiro ano. Naquele ano foi eleito o Frei Bernardino do Morninho, como professor aqui. A primeira coisa que ele fez foi mandar fazer o seminário seráfico desejando, e eu vi. Então, em 1984, no dia 9 de dezembro, a gente estava inaugurando o seminário seráfico, aqui desejando, no céu do Brasil. Frei Roberto, queria fazer uma pergunta do sexo. É o final. Não, manda mim. Roberto, eu sei que a pergunta é bem difícil, mas dentro da experiência de caminhada que o senhor tem, se o senhor fosse escolher 3 milagres de Deus na sua vida, que 3 milagres seriam esses? 3 coisas boas que aconteceram na sua caminhada de vocação. O que é que o senhor lembraria para nós? O senhor é muito pouco para dizer, são muitas coisas, muitas graças que a gente recebe. Mas se eu fosse falar dessa caminhada que o senhor tem de Capuchinho, quais são 3 grandes momentos fortes de Deus na sua vida, que o senhor pode lembrar para a gente aqui? Quando eu estava no terceiro ano, aí eu primeiro está entre nesse milhão, né? Mas o segundo eu gostei, né? Aí eu recebi o professor, era Frei Benjamin, e te mandava para o português, né? Fazer aquelas poesias assim, para a gente depois escrever, fazer em prosa, né? Fazer. E eu sabia, eu ficava. Eu sei que achava tão difícil essa relação, que fui pedir a ele para ser, em vez de estudar, para ser padre, ficava sendo frade, mas frade leigo, frade sempre, só para ajudar a trabalhar os trabalhos da casa. Ele disse que besteira é essa, né? E sempre, graças a Deus, peguei a nota boa, né? Nosso Senhor me deu essa graça de eu passar, nunca foi brilhante, não sei, né? Mas sempre passei bem e não fiquei muito atrasado. Assim como na carreira, lá no noviciado que eu fiz na Bahia, na cidade de Esplanada, passei um ano, mas ficou um ano bem. Foi de vai, assim, muita coisa, mas é aquelas angústias, certas coisas que a gente não sabe, e pensa que é pecado, e pensa que é isto, assim, não tem assim. Mas aí lá tive um professor muito bom, chamado Frei Miguel Arcanjo, que hoje mora em Aracaju, tem 103 anos de idade. 103 anos. Professor dele. E ainda anda por aí e quer me ver ainda. Foi bem. Então ele me ajudou muito na função de conversar. Ele falava com aquela simplicidade, era novo ainda. Eu sempre aprendi a ele. E nesse tempo também lá no noviciado, aí lá perto do fim do noviciado, também aquelas coisas, quando vinha uma dificuldade, comecei a conhecer melhor Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí ela me ajudou muito naquele tempo, Santa Teresinha do Menino Jesus. E foi aí também que eu aprendi, li, tive notícias daquela verdadeira devoção a Maria Santíssima, São Luís Maria Grande Agora Fora. Graças a Deus, quando eu voltei aqui para o Ceará,